Agradeço a Vossa Excelência o minucioso relatório e agora eu concedo a palavra ao Dr. Carlos Magno Micaeli, está presente? Júnior, que falará em nome da requerente. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo ministro-relator, excelentíssimos ministros, ministras, os colegas do escritório. Ao advogado sempre é muito honroso chegar a essa tribuna, até porque na graduação existe uma simbiose sempre particular com algum dos maiores ícones, né, da nossa maior corte. E certamente me traz uma vocação especial, nesta primeira vez, discutir um caso tão contundente, tão denso, que remete a nada mais do que o direito à vida e à dignidade humana. O primordial, deixa claro aqui, é que a AMB, a Associação Médica Brasileira, ela não é contra a substância fosfetanolamina. A Associação Médica Brasileira, ela é a favor da liberação e da utilização de substâncias cumpridos os ritos legais. Nós queremos que qualquer substância, seja essa para uso de neoplasia maligna ou outras doenças graves, passem por um rito comum, sem truculência e baseada em estudos com forte evidência e comprovação científica. Seja por estudos randomizados ou não. É assim que a medicina funciona. É assim que a medicina evoluiu. E o que a AMB tenta evitar agora é uma involução, inclusive dos guidelines internacionais. Cabe salientar aqui, nobres ministros, que em nenhum país desse planeta Terra nós temos a utilização da fosfetanolamina da forma que foi preconizada e acomodada na lei. Uma lei esquálida, uma lei que merecia participação e que eu aqui informo que as associações médicas, Conselho Federal de Medicina, AMB, sociedades de especialidades ligadas à oncologia que participam do board do Decreto Presidencial 856, que forma a Comissão Mista de Especialidades, onde as sociedades de especialidades são repousadas, únicas a titular além do programa de residência médica, não foram convidadas. Não há nenhum convite para audiência pública, curiosamente. Então, a questão se vira no seguinte sentido: qual que é a legitimidade da AMB, inclusive, para disparar uma DIN nesse sentido? Nós não temos qualquer viés, nós não somos ligados, nós somos independentes. A presidência da Associação Médica Brasileira, ela não tem qualquer contato, seja com a Anvisa, seja com qualquer outro órgão, que é um órgão que está no trilho dos procedimentos e ritos que devem ser respeitados para a aprovação de uma substância como a fósforo. Ademais, eu acho que é curial, inclusive, destacar aqui a proposta de uma aliança. A AMB não está, na verdade, lutando contra nenhuma das associações ligadas à oncologia ou pacientes que são vítimas desse nefasto problema que é o câncer, mas sim voltado na conciliação e que num trabalho conjunto adiante seja feita a utilização da substância, como diz o procedimento, inclusive com o atropelo da nós da AMB, através do board da nossa diretoria, e ali é uma casa científica, nós temos um departamento científico, nós não podemos nos distanciar do que preconiza toda parte científica de diretrizes médicas conservadoras e avançar num estudo, numa liberação excepcional que seja, tratada com animais. Animais. Em nenhum momento, em todos os documentos que eu bem observei nessa DI, em nenhum momento fiquei convencido, e eu sou advogado, eu me convenci de que onde estão os efeitos colaterais. Quer dizer, a reboque de aprovar a lei, nós falamos muito dos efeitos positivos, mas e os efeitos colaterais negativos? E a perda da chance daquele único tratamento de cura?
não é? Na verdade, além dessa ineficácia internacional em termos de aplicabilidade científica, nós tivemos, na verdade, pela AMB, uma reunião, isso está acarreado aos autos, junto à CONFEMEL, que é a Confederação Latino-Americana, Ibero-Latino-Americana de Medicina, inclusive com a World Medical Association, que é uma estrutura internacional que abriga as maiores delegações médicas do mundo. E o Brasil participa dela, a AMB tem assento nela. E houve uma reprovação internacional da lei. Isso está juntado e carreado aos autos também. Ou seja, a comunidade internacional se surpreende com as excepcionalidades que são criadas no Brasil. Mas agora nós estamos trabalhando em cima de uma excepcionalidade ligada, obviamente, à saúde, à dignidade humana e à vida. E eu tenho uma questão pontual, isso é na verdade uma métrica que, como por advogar para instituições médicas há alguns anos, notadamente a gente cria essa harmonia, inclusive na opinião, porque cria-se nesse momento um paradoxo. O que nós ouvimos, obviamente por pacientes eivados de tendencialidade, é que estão cansados de ver pacientes com neoplasia maligna morrerem. Só que com as pesquisas das sociedades especializadas, com acompanhamento científico, o que nós conseguimos absorver? Que o paradoxo fica nos que estão morrendo agora porque não tem realmente cura. A oncologia realmente é isso, é uma especialidade difícil até para os profissionais que se abrigam nela. Chega-se um momento que realmente não tem mais um turnover daquela situação, isso você envereda somente para os tratamentos paliativos. Mas a visão que as comunidades médicas têm atualmente, odiernamente, inclusive num caráter internacional, é que o número de vítimas que serão afetadas adiante, se a lei prosseguir dessa forma mal feita, desrespeitando toda a comunidade médica científica internacional e nacional, haverá um aumento das mortes pelo abandono do tratamento convencional já existente. Então, a gravidade... Queremos permitir, nobres ministros, que uma substância tratada e aplicada em experiências com animais seja utilizado como a chance de tratamento desconhecida e que faz aquele paciente, por muitas vezes, isso na verdade são termos médicos, eu me permito utilizar, tornam aquela chance de cura, aquela chance de mitigar aquele tratamento neoplásico maligno, perdido. Nós perdemos a única chance, e na oncologia isso é muito sério, nós perdemos a primeira chance de tratamento, e talvez a única, e enveredamos para um tumor, para um câncer secundário metastásico, sem volta. A única coisa que o médico especialista em oncologia poderá fazer é o trabalho paliativo. Nesse sentido, eu invoco aqui questões que não podem também ser olvidadas, né? A própria advocacia, na manifestação apresentada nos autos, diz não se atender se ater a qualquer vício formal ou material de constitucionalidade, mas não vê qualquer obstáculo no prosseguimento e na procedência da presente ação. Obviamente, por lá atrás, penso eu, ter sido, de forma truculenta, acossada, como foi também a Anvisa, no procedimento e no rito comum de aprovação de uma substância tão importante como a fosfoetanolamina. Nesse mesmo sentido, eu endereço o cumprimento da Associação Médica Brasileira, inclusive ao excelentíssimo ministro, presidente da Corte, quanto à decisão da suspensão da tutela antecipada número 828 em São Paulo, na grande enxurrada que tivemos lá de medidas liminares, quando, abre aspas, diz que sempre se sensibilizou com a situação dos enfermos que batem às portas do Poder Judiciário, mas, no caso, não caberia ao Poder Judiciário respaldar a prática de uma medicina não baseada em evidências. Ou seja, tudo, na verdade, se acomoda
na comprovação baseada em forte evidência científica. Nós temos que lembrar que também, e eu não vou me delongar no sentido de apontar cada um dos elementos que foram insultados quando da necessidade de apuração e aprovação pela Anvisa, mas não houve teste de segurança em voluntários saudáveis, teste de eficácia em grande número de pacientes, para inclusive identificar contraindicações aos pacientes submetidos ao tratamento. Inclusive, existem associações como a Brale, que é a de leucemia e linfoma, uma das maiores ligadas nessa questão, que são veementemente contra a utilização da droga nesse sentido. Então, nós temos que dicotomizar esse cenário em duas partes. Com evidência científica ou na excepcionalidade à vida. Eu não preciso, na verdade, eu me sinto honrado, eu sou advogado, sou vocacionado para isso, eu posso dizer que eu não preciso dizer absolutamente nada da Constituição Federal aqui, porque Vossas Excelências são guardiões e sabem muito bem, mas estamos falando da forma, o que a Associação Médica Brasileira guerreia é que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas não é uma saúde para todos e um dever para o Estado. O Estado não tem, num Estado democrático de direito, especialmente pelo Poder Executivo, a chance de simplesmente criar, em todo um contexto da medicina atual, uma involução nefasta e que vai prejudicar inexoravelmente toda a sociedade brasileira. É essa reflexão que eu convoco a todos os excelentes ministros, já finalizando, e dizer o seguinte: quando fui convidado pela diretoria da Associação Médica Brasileira a estampar, encamisar essa ideia da ação, fiz uma reflexão, uma retidão, uma resiliência muito profunda. Como advogado, o que discutimos aqui, quando tentei estratificar a ideia científica da Associação Médica Brasileira nesta ação, fiz uma imersão na minha consciência profunda, porque eu me questionei quanto eu estaria salvando ou não salvando de vidas. Recebo no escritório, assim como na Associação Médica Brasileira, diversos e-mails ligados a associações contrárias e também de pacientes resignados, obviamente. Só que a minha ilação, e tento transmitir isso de forma técnica, é que salvaremos muito mais vidas dessa forma do que se deixarmos a lei sem ser burilada e sem a concessão desta tutela de emergência. Muito obrigado a vocês, todos vocês, excelentíssimos ministros. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator.